Você sabe o que pode acontecer com o produtor rural depois do prazo de inscrição do Cadastro Ambiental Rural? O professor e advogado Pedro Putini Mendes chama este período de pós-CAR e vai nos explicar agora um pouco mais sobre este assunto. Saiba como manter a propriedade rural ambientalmente legalizada e também como não ser penalizado pelos governos estaduais e federal. Saudações, meu amigo Pedro Mendes. Saudações, Mauro, e aqueles que continuam acompanhando aqui este giro que também passa pelo direito agrário. E nessa participação de hoje eu gostaria de dar uma ênfase ao pós-CAR, como já foi aí apresentado pelo Mauro. O que acontece nesse período que vem depois das inscrições no Cadastro Ambiental Rural e que eu já defini, já escrevi vários artigos ali para a Escola de Consultoria e outros parceiros chamando de pós-CAR. Esse período aquele período pelo qual as inscrições feitas, porque basta fazer a inscrição, não significa que as informações inscritas estão aprovadas ou validadas. Então este período que chama de pós-CAR merece uma atenção especial e por isso eu começo perguntando o que acontece depois desse período chamado pós-CAR. Este período chamado de pós-CAR, ele é o período em que serão validadas então todas aquelas inscrições feitas nos sistemas estaduais, né? Porque o CAR é feito nos estados e essa fase posterior, após a validação, que isso pode demorar muito ainda, né? A depender da quantidade de inscrições de cada estado, a velocidade do órgão ambiental. Então essas inscrições, quando validadas, elas vão migrar para o sistema SICAR, que popularmente é chamado de CAR Nacional. Até tempos atrás deu um problema que alguns bancos estavam exigindo CAR Nacional. Então é nada mais do que a inscrição no sistema SICAR. E neste momento, em posse do SICAR, das inscrições compostas no SICAR, o Ministério do Meio Ambiente vai cuidar apenas do cumprimento das soluções que o produtor que tem passivos ambientais vai dar para esses casos de passivos, né? Se optou no caso de reserva legal, pela compensação, pela regeneração, recomposição, ou no caso das APPs, qual foi o projeto apresentado para a recuperação dessas APPs. Então essa vai ser a função. Enquanto não há essa integração, devemos nos preocupar com o quê? Devemos nos preocupar com o PRA, que o PRA também compõe essa fase que eu chamo de pós-CAR, e o PRA ele é o Programa de Regularização Ambiental, onde o produtor deve aderir no momento após fazer a sua inscrição no CAR, quando estiver em déficit, quando estiver devendo alguma das medidas, né, ou seja, o percentual de reserva legal, algumas das medidas de metragens das APPs, deve aderir ao PRA e assim apresentar o seu projeto. Esse projeto, por sua vez, ele vai gerar, quando o órgão aprovar, um termo de compromisso. E esse termo de compromisso deve ser assinado. Alguns órgãos já estão emitindo o termo de compromisso. Então, o que acontece nesse intervalo? Nesse intervalo agora, a fiscalização continua intensa, né? Os órgãos ambientais, seja o Ministério Público, seja IBAMA, o órgão do Estado, a Polícia Militar Ambiental, continua fiscalizando. Cabe ao produtor manter as suas inscrições devidamente acessíveis, preenchidas, impressas. O produtor deve ter em mãos a sua inscrição do CAR. E se fez o projeto, né, ter esse projeto em mãos. Por quê? No momento da fiscalização, que ele vai lá autuar porque está faltando uma reserva, faltando uma APP, você já vai ter apresentado a solução. Se foi, né, já apresentada essa solução, você já vai ter ela em mãos, evitando assim o embargo de uma área, uma multa, um crime ambiental e outras penalidades. A título exemplificativo, em uma comarca do interior do estado do Mato Grosso do Sul, foram distribuídas mais de 300 ações civis públicas pelo Ministério Público, sem observar questões ligadas aos passivos ambientais. Nós já explicamos as áreas consolidadas aqui no quadro, já tratamos dessas questões relacionadas aos passivos ambientais. Podemos repetir aí algumas informações em uma próxima edição, mas é por isso que eu alerto que a fiscalização continua, as ações judiciais continuam, as multas continuam, cabe ao produtor manter o seu cadastro atualizado e buscar a aprovação junto ao órgão ambiental para evitar mais penalidades. Então, essa foi a forma que nós encontramos de contribuir aqui hoje com o produtor
Saudações Pantaneiras, continuem acompanhando, seja ao vivo, seja pelo YouTube, sejam os artigos, e ficamos à disposição. Grande Pedro Mendes aí, ó, fique esperto, de olho aberto aí com essas questões ambientais aí na sua propriedade, tá bom, pessoal?